Afinal de contas, você deve usar framework ou não? Ou se deve, quando usar e quando não usar? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, antes da gente começar, eu preciso dar um pequeno alertazinho, porque esse vídeo ele pode ser um pouco polêmico. Por que eu digo isso? Não pelo conteúdo em si, mas porque muita gente no mercado, muitos programadores, eles têm posições rígidas quanto a usar framework, quanto a não usar framework, ou quando usar e quando não usar, tá? Então a gente vai olhar os dois lados da moeda, ok? Então vamos lá. Primeiro, quando você está aprendendo, está praticando, está estudando, está aprimorando seus conhecimentos, usar um framework pode não ser tão vantajoso. Por quê? Porque ele normalmente já vem com muitas coisas pré-prontas. Existe essa palavra, pré-prontas? Mas, enfim, você vai deixar de aprender como funcionam as coisas de verdade, entende? Então, você não vai entrar no capô do carro para saber como ele funciona, você só vai andar, você só vai usar ele, entende? Então, para você aprender, o que eu recomendo fortemente é que você não use nenhum framework. Se possível, até crie seu próprio framework, porque quando você cria ele, você vai poder adaptar ele da forma que você precisar. Então você vai poder criar soluções exatamente igual ao que você precisa naquele momento. Entende? Porque muitos frameworks, eles têm muitos recursos. Por exemplo, você quer fazer um login, ele já tem um login pronto para você só faz usar, né? Você quer fazer galeria de fotos ou coisa do tipo, ele já tem muitas das coisas pré-prontas para você usar. A questão é que essas coisas nem sempre estão exatamente como você precisa, ou funcionam da forma que você precisa, ou tem coisas a mais do que você não precisa para aquele projeto específico, entende? Então, quando você cria suas próprias soluções, você consegue criar o mais otimizado possível para aquilo que você quer naquele momento do projeto. E com o framework, apesar de ter muita personalização, muita customização, muitas das coisas funcionam por baixo do capô sem que seja necessário algumas coisas, entende? Em contrapartida, usar framework, por exemplo, torna o seu trabalho muito mais rápido. Por quê? Justamente por isso, né? Ele tem muita coisa já pré-pronta, então você precisa de um login, 5 minutos você já tem um login pronto. Precisa de, sei lá, qualquer funcionalidade, 5 minutos já está lá pronta, entende? Então o seu desenvolvimento, sua linha de tempo, né, fica bem mais rápida. Por isso que muitas empresas usam algum framework. Então as equipes, principalmente, já vou falar outro benefício de um framework, tá? As equipes normalmente elas usam algum framework para fazer os projetos da empresa. Por quê? Porque sai mais rápido. Já tem muita coisa pronta, então você só vai reutilizando, entende? Só que quando você está aprendendo, não é muito legal você só aprender a reutilizar a coisa. O que acontece muito mesmo, principalmente com JavaScript, por exemplo. As pessoas aprendem o jQuery, que é uma ferramenta, um framework excelente, ajuda muito. Ele, na verdade, faz quase milagre com o JavaScript. Só que muita gente aprende apenas ele. E aí, quando pega um código feito, por exemplo, só em JavaScript, fica completamente perdido, apesar do framework ter sido criado em cima do JavaScript. Mas quando você pega o código JavaScript puro, você fica perdido, você fica louco. Então, isso é quando você aprende em cima de um framework. Que aí quando você sai dele ou vê alguma coisa que não está usando o framework que você sabe, você fica perdido, você fica louco. Então, por isso que eu quero que você aprenda realmente por baixo, entende? Aprenda como funcionam as coisas, seja curioso e saiba tintim por tintim por que determinada coisa, se você fizer isso, vai acontecer isso. Por que determinada coisa funciona assim e não assim, entende? Seja curioso. E uma outra vantagem muito boa de você usar frameworks é que, por exemplo, quando você tem uma equipe de desenvolvimento, vários programadores trabalhando em um único projeto. Quando entra um cara novo nessa equipe, se você usar frameworks e ele souber desse framework, né, ele já vai ter uma noção bem boa de como aquele projeto está funcionando. Por quê? O framework ele usa as estruturas próprias. Então, quando um cara novo entra, ele já vai entrar sabendo, por exemplo, onde é que vai estar a parte lógica da coisa, onde é que vai estar tal coisa, tal funcionalidade. Ele já sabe mais ou menos
como está funcionando aquele sistema. Já quando você cria sem nenhum framework, com a estrutura própria, existe uma curvazinha de aprendizado, porque ele precisa entender como o sistema está funcionando, quais são as coisas enfim, onde é que está cada parte do sistema, né? Ele precisa entender esse conceito geral e com o framework ele já vai saber como funciona. Então, resumindo a ópera, né? Você pode sim criar suas próprias soluções e é excelente que você crie, não só para estudo, mas para trabalhar também. Muita gente tem o próprio framework, faz projetos para clientes usando a própria estrutura e não tem nenhum problema algum, tá? Mas também sempre procure saber dos frameworks, procure entender, procure aprender ou até se especializar em um, desde que você também saiba o que acontece por baixo do capô dele. Porque, como eu te falei, a maioria das empresas, elas usam sim algum framework, então é bom que você tenha sim conhecimento sobre eles. Mas com muita atenção, porque existem muitos desses frameworks que ficam na moda e depois somem, ficam na moda e depois somem. Então você tem que procurar por frameworks usados comercialmente. Então se chegar aquele teu amigo falando, olha só, esse framework aqui que criaram novinho, ele funciona de uma forma que totalmente diferente dos outros frameworks, ele faz milagre aqui, você digita uma linha de código, ele cria um site inteiro e não sei o que. Tenha cuidado com isso, para você não entrar de cabeça nessas novidades, nessas modas e se esquecer que o comercialmente usado é o que importa no fim das contas. Então existem muitas coisas, muitas novidades que surgem aí, os programadores, por ser uma coisa diferente, feito de uma forma diferente, o pessoal fica alucinado querendo aprender, mas você tem que ver o que é que tendencialmente vai ser usado comercialmente. Então esse é o resumo básico sobre frameworks, quando usar, quando não usar, por que não usar, como usar com sabedoria para você não se prejudicar em vez de achar que está sendo esperto, tá? Então cuidado na hora de usar, mas usa, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, dê um like aqui agora e se inscreva no canal do YouTube porque eu estou postando vídeos toda hora com dicas e coisas práticas excelentes para você aplicar hoje e aprender hoje também. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!